professor Salinácia. Professor, muito obrigada pela sua participação. Que bom vê-lo aqui no 247, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço. Obrigado, Daiane e Paulo, como vão? Espero que muito bem. Bem, o professor ia lá no nosso estúdio para dar entrevista, agora a gente está ainda no modo virtual, facilitou bastante, né? Mas a gente era bom que encontrava, tomava aquele café antes de começar a nossa pauta. Professor, a gente está desde ontem, né, mergulhados aí com a questão da Síria, né? Um regime que tem ali uma trajetória de décadas e rapidamente foi debelado, né? Rapidamente caiu e com uma série de nuances políticas, econômicas e históricas ali para a região. A gente sempre trata aqui das questões do Oriente Médio muito pela Palestina, e a imprensa, a mídia no geral, sempre traz um olhar que parece que trata como se fossem conflitos de tribos, né? Conflitos de milícias que se fragmentam, eles odeiam o mundo, odeiam as pessoas. É um discurso que vai por ali, as pessoas não compreendem quais são os fatores históricos que levam a esses conflitos, a essas divisões, e como isso tudo vai sendo construído, e que interesse tem o Ocidente para aquela região, né? A gente sabe que o petróleo é sempre muito cobiçado, é o que movimenta parte daqueles setores, mas tem ali posições estratégicas, principalmente Israel, e que conseguiu, num curto espaço de tempo, fazer coisas que eles estavam querendo fazer também há décadas, né? O que eles fizeram na Palestina era um plano antigo. Queria ouvir primeiro as suas primeiras impressões. Como é que o senhor analisa essa queda do governo de Bashar al-Assad e o que isso representa para a região, na sua avaliação, professor? Bom, realmente é algo muito surpreendente, né? Veio quase como um choque, né? Então a gente está absorvendo isso, todo mundo está absorvendo. Tem consequências, acho, fenomenalmente importantes para a região e especificamente agora para a questão da Palestina, porque a Síria, o governo sírio, né, que tinha à sua frente o Bashar al-Assad e antes dele o pai, o Hafez al-Assad, eles eram constantes, era um governo, digamos, um Estado constante, né, no seu apoio à questão palestina e, de modo mais amplo, a proteção, digamos, dos direitos dos países árabes no conflito com Israel. Não esqueçamos que a Síria não tinha apenas a questão da Palestina, digamos, para defender, mas a Síria também tem território sírio ocupado por Israel. Essa ocupação já aumentou desde ontem, né, em extensão territorial. Hoje, Israel está atacando a Síria de modo ininterrupto, né, desde anteontem. Então, havia uma posição firme do governo da Síria nesses 40 anos, né, de proteção dos interesses, digamos, do mundo árabe e de recusa de uma normalização das relações que não levasse em conta todas as questões pendentes, as sírias, mas também as do Líbano, as da Palestina e assim por diante. Então, é um fato que a questão da Palestina parece ter perdido um grande apoio, né, desde ontem. A gente, claro, não sabe qual vai ser a posição do próximo governo ou dos próximos governos, mas ela certamente não será tão firme como a do governo que acabou de ser derrubado. Tem, é claro, implicações para além da questão palestina e para o equilíbrio de poder na região, envolvendo o Líbano, o Irã, outros aliados como o Iêmen e o Iraque. Então, a queda da Síria aqui é como se você tivesse um elo numa cadeia muito bem estruturada, digamos, em que você perde um dos elos, talvez um dos elos fundamentais, e tudo fica em aberto agora, né? O que vai ser do Líbano, o que vai ser do Iraque, o que vai ser do Irã. E, claro, tem implicações para o mundo, porque você tem uma presença russa
que era muito importante, né, até ontem, digamos, vamos ver como é que ela seguirá. Você tinha um papel muito presente também dos iranianos na Síria, e agora provavelmente esses dois vão perder lugar ali, e esse lugar vai ser ocupado por outros atores mais próximos, digamos, de Israel, mais próximos do Ocidente, e na disputa por poder mundial, a Síria talvez esteja mudando de campo, quer dizer, ela vai sair da proximidade com a Rússia, com o Irã, e vai entrar agora talvez para o campo, digamos, para o guarda-chuva americano, israelense. Tudo isso está posto, então, e vamos ter que acompanhar dia a dia, né? Verdade. Paulo? Opa, mas assim, né? Você está falando coisas que são, assim, fundamentais. Então, estamos descrevendo, pode ser o desabamento de uma ordem, a gente pode falar no Oriente Médio, mas não é uma ordem de repercussão mundial. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, da importância da construção dessa ordem e o que, na sua opinião, levou a Síria, que era vista como, pelos partidários e pelos adversários, como um edifício essencial desta ordem, que era uma ordem que mantinha uma situação ali, vamos ver o que vai acontecer. Parece que ruiu. Explica um pouco mais. Vamos especular até um pouco, porque vamos assim, então é difícil ficar olhando para essa paisagem e não pensar no que está por vir, né? Na verdade, assim, ontem até eu gravei um vídeo mais longo para o meu canal, em que eu retomei um pouco da história, e assim, se a gente pegar como marco inicial o ano de 2000, digamos, o ano em que morreu Hafez al-Assad e assumiu o Bashar al-Assad, o filho dele, que tinha 34 anos na época. Também é o ano em que, logo em seguida, né, assume o Bush filho nos Estados Unidos. O Putin era também recém-empossado presidente, né, da Rússia. Então, havia muitas mudanças no mundo naquele momento, e aí acontece o 11 de setembro. E com o 11 de setembro, os Estados Unidos dão início, digamos, a um plano que eles chamavam de Novo Oriente Médio, em que eles iriam exportar a democracia para o Oriente Médio. Mas esse plano passava pela derrubada de vários regimes antagônicos aos Estados Unidos, e um deles, que estava na lista, era o da Síria. Os Estados Unidos começaram com a invasão ao Afeganistão e depois com a invasão do Iraque, e foram avisar para o Bashar al-Assad ainda em 2003, 2 meses depois da invasão do Iraque. O Colin Powell foi avisar para o presidente da Síria que, se ele não arrumasse, digamos, se ele não ajeitasse o seu comportamento, basicamente cessando sua relação com o Irã e o seu apoio aos grupos de resistência palestinos e libaneses, que ele seria o próximo, né? Como revelou-se para os americanos que as invasões eram muito custosas, eles resolveram, depois do Iraque, apostar em outros meios de enfraquecimento desses regimes, tentativa de mudança de governo. E fizeram várias coisas em relação à Síria, que, de fato, foram botando pressão sobre o governo, e isso culminou, assim, com o processo da chamada Revolta Árabe ou Primavera Árabe, em que o Ocidente e também muitos dos seus aliados na região, especialmente vários países árabes, investiram pesadamente na derrubada do governo, e para isso estavam dispostos, inclusive, a apoiar, financiar, armar, treinar, transportar de todos os lugares do mundo os guerrilheiros da Al-Qaeda, e que depois vão se transformar em Estado Islâmico, né? Então, não conseguiram derrubar o governo, apesar de terem trazido
180 mil guerrilheiros do mundo inteiro para lutar, mas isso não se deu, digamos, porque o Hezbollah foi lutar ao lado dos sírios, o Irã igualmente, e finalmente a Rússia deu apoio militar à Síria e segurou o governo em seu lugar. Só que a esse processo, digamos, de guerra e depois alguma pacificação, sucedeu foi uma situação em que, primeiro, os Estados Unidos impuseram sanções draconianas contra a Síria, o que enfraqueceu o Estado e o governo, ocupam uma parte da Síria e usam o petróleo da Síria para bancar suas próprias atividades militares. A Turquia ocupou uma parte do território e aqueles guerrilheiros da Al-Qaeda e do Estado Islâmico foram circunscritos a uma região dada, que era Idlib. Então, assim, estava tudo, digamos, pronto para explodir. O que a gente não sabe a gente não sabia, na verdade, quão fragilizado estava o exército, né, sírio, e também a gente não estava percebendo, talvez, os planos que estavam sendo feitos em outros lugares, especialmente considerando que estava todo mundo de olho na Palestina, né, o genocídio na Palestina e a guerra no Líbano, no Irã, a guerra na Ucrânia. Então, nenhum dos aliados da Síria podia investir o mesmo tipo de ajuda que tinha investido antes, né? E isso faz com que o governo caia muito rapidamente. A gente não tem todos os detalhes, mas é muito estranho, no mínimo, né? Que, em grande parte, a mídia no Ocidente, mesmo os governos, estejam festejando basicamente a chegada da Al-Qaeda ao poder na Síria. É isso que eu queria também engatar, até para entender, porque eles ficam falando assim, caiu o ditador sanguinário, Bashar al-Assad, anos no poder, presos, eles falaram aqui de um calabouço que tinha lá e tal. E aí, quem está tomando poder também tem uma linha até mais sanguinária. E eles botaram hoje um cidadão sírio que fala português, porque é casado com uma brasileira, e ele fala, não, nada é pior do que o Bashar al-Assad. Esse foi o tom da reportagem, e ainda botou isso na boca de um cidadão sírio. No entanto, a gente sabe que esses grupos ligados ao Talibã parecem as milícias aqui do Brasil, são equivalentes a essas milícias brasileiras, do ponto de vista da violência, das questões relacionadas a fazer uma propaganda dessa violência. A gente já assistiu coisas absurdas, né? Difíceis de assistir. Como é que a gente pode interpretar também esse comportamento de grandes líderes, né? O Biden, Olaf Scholz, não, está tudo certo, agora sim, o secretário-geral da ONU disse isso, né? Diante de um cenário que também me parece muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, coloca várias imagens da população na rua celebrando, o que também não quer dizer muita coisa, porque aqui no 8 de janeiro também tinha uma população lá, que dava o mesmo número de imagens. Como é que a gente pode interpretar isso, professor? Na verdade, assim, esse é um tema fundamental, que é o da seletividade, né, na imprensa, na cobertura, na narrativa. E aqui você pode facilmente apontar para algumas grandes contradições, né? Primeiro, assim, a gente coloca muito a ênfase nessa coisa da democracia, né, dos direitos políticos, dos prisioneiros que seriam prisioneiros políticos, etc., né? Mas a gente, por exemplo, deixa passar e apoia mesmo um genocídio, né? Então, assim, você passa a duvidar da sinceridade com que as pessoas se preocupam com direitos humanos quando o genocídio está tudo bem, mas a prisão, digamos, do opositor é grave demais para que possamos suportar isso. Então, você percebe que a seletividade
tem a ver com amigo e inimigo. Quer dizer, se ele for amigo, ele pode ser brutal, pode ser ditatorial, pode mandar prender todo mundo, mas se ele for inimigo, nós então, sabe, digamos que ele cometeu o máximo pecado da centralização do poder, etc. Isso vem de uma narrativa que dura pelo menos desde os anos 2000, a partir da Primavera Árabe, se insistiu muito nisso em relação à Síria, mas e com muitas informações falsas, na verdade, né? Então, por exemplo, se a gente pegasse na época os números que eram publicados por uma agência ou por uma organização que era opositora do regime da Síria, que trabalhava a partir de Londres, quando eles contavam os mortos, e aqui a imprensa dizia: o regime do Bashar al-Assad já matou 400 mil pessoas, 500 mil pessoas. Quando esse grupo de oposição contava os mortos, ele mesmo nos mostrava que 60% dos mortos eram soldados sírios, sabe? Soldados do exército sírio. Então, na verdade, você usa os números como você quiser, você monta a narrativa como você quiser. E o mais interessante é que você, então, aquele grupo que você antes dizia que era a maior ameaça à paz mundial, porque os Estados Unidos declararam uma guerra ao terror islâmico, uma guerra contra a Al-Qaeda e depois contra o Estado Islâmico, quando esse pessoal chega ao poder, você diz: não, sabe, tudo bem, vai ser muito melhor e tal. Isso, primeiro, mostra essa contradição. Depois, mostra algo que, assim, longe de dizer que o regime sírio, que o governo sírio não tivesse, digamos, vícios ou problemas, etc., mas ele tinha algumas qualidades que eu acho que não encontraremos nesses grupos, pelo menos, assim, no longo prazo, eu acho que não vamos encontrar. Por exemplo, o governo da Síria era secular, não sectário, era um regime que protegia, por exemplo, a população cristã, a população não muçulmana, sunita do país, da região, etc. Então, assim, é óbvio que você pode achar a pessoa para entrevistar que vai te dizer que tudo é melhor do que o Bashar al-Assad, e você também vai achar, se quiser, você vai achar as pessoas que estão trancadas em casa na Síria porque são cristãs e que estão com medo de sair na rua porque não sabem qual vai ser o tratamento que vão receber. Ao que parece, o discurso de quem assumiu agora o poder está sendo um discurso de inclusão, digamos, porque acho que alguém disse para eles, né, os patrões disseram para eles que, olha, agora é hora de pegar leve, né, vamos falar a língua certa, vamos falar o que a imprensa quer ouvir, né, para tranquilizar, entre aspas, o mundo sobre a transição que vai acontecer na Síria. Agora, eu torço para que a transição seja uma transição pacífica, e que havia uma incógnita, tá, sobre quem que tinha a maioria do país. Quando você fala das manifestações, eu também não acredito que as manifestações representem a maior parte da população, e especialmente quando o tempo passar, eu acho que isso vai ficar mais claro. Torço para que tudo saia do melhor modo possível e que a Síria encontre o seu caminho. Sim. Mas temo que a Síria caminhe para um caos interno em que logo mais os grupos vão começar a guerrear entre si e nós vamos ter mais um país em caos, junto com a Líbia, junto com o Sudão, junto com outros que foram transformados pela democracia ocidental. Paulo? Professor, o senhor deve conhecer, a Jane também conhece, que há momentos assim muito confusos de grandes viradas históricas.
que certas populações fazem aquilo que se fala o papel de bobos. Eles festejam vitórias que não vão lhes pertencer, conquistas que não vão cair nas suas mãos. E vamos dizer assim, isso porque é uma situação assim tão confusa, tão cheia de contradições, onde as informações são absolutamente, por vários motivos, elas nunca estão claras, a situação, a poeira não assenta, quem está do lado de quem, a coisa não é assim. Bem, então, você já entendeu, estou vendo ali que você já sabe, essa é uma coisa assim. Quem está fazendo o papel de bobo hoje nessa situação? É aquela população síria que está festejando. Quem é que você acha? Sem chamar os outros de fazer papel de bobo é meio... Mas, enfim, pelo visto é uma situação que tem muita gente que eu acho que está comemorando o que não deveria. E tem muita gente que talvez não esteja comemorando tanto que deveria, porque... O que vai ficar claro, você acha que nos próximas semanas, nos próximos dias, que vai assentar uma poeira, então vai falar, era isso. Porque parece assim, bem, o Bashar al-Assad, ele saiu, mas o Bashar al-Assad não era assim, como você falou, do ponto de vista militar, ele era uma força importante. Agora, do ponto de vista de valores, de democracia, talvez ele não fosse. Talvez, me diz aí, quem é que está na festa de tolos, quem não está? Então, na verdade, é claro que assim, em termos de valores, né, ou de... claro, assim, você pode dizer que a Síria, como a maior parte dos países árabes, se não todos, né, tinha uma tendência à centralização do poder e ao poder, na verdade, concentrado na figura do líder, né? E isso é uma coisa que a gente, aqui no Ocidente, precisa começar a aceitar que, sabe, tem gente que tem essa tendência e tal, você não, né? Assim, e às vezes até uma liderança centralizada funciona melhor do que um sistema pseudo-democrático em que você está sendo manipulado desde fora e tal, né? Então, assim, mas havia valores que o governo sírio, de fato, defendia, que era, digamos, o caráter árabe da sua identidade, das questões de direito que ele tinha, né, em relação a Israel, em relação à região, defendia, na verdade, a identidade e a união dos árabes, né, em todos os discursos, em todos os comportamentos, né? Então, em termos de valores, você podia dizer, olha, se você acredita nesses valores, ou, por exemplo, na justiça da questão palestina e tal, você diria, não, ele tem uma postura razoável. O problema hoje assim, eu diria até, se você for hoje um sírio que, por exemplo, fez uma opção política alinhada com o pensamento e a visão de mundo da Al-Qaeda, e você está comemorando hoje que a Al-Qaeda chegou ao governo na Síria, bom, então você está festejando com razão, porque você acredita nesse tipo de projeto. O problema é que eu acho que ele não será o mais benéfico para os sírios de modo geral, né? Especialmente, talvez, para os sírios que não são, digamos, que não compraram esse projeto, né? E depois tem algumas perguntas que cabem a todo mundo que estiver festejando hoje, porque você pode perceber que havia um governo autoritário, agora ele saiu, então, sei lá, digo, vou respirar melhor. Mas, nesse mesmo instante, Israel está bombardeando os seus portos, sua infraestrutura civil e tal, e o novo governo, me parece, ainda não disse nada sobre isso. Então, sabe, qual vai ser o dizer dessa nova Síria sobre o Golã ocupado? Qual vai ser o dizer desse novo governo sobre a parte da Síria que está ocupada pelos Estados Unidos? Então, assim, se você está comemorando e você acha bom os Estados Unidos pegarem um pedaço do seu território e usarem o seu petróleo, acha bom a Turquia ficar com outro pedaço, certo? Acha bom
Israel ficar com outro pedaço, aí está comemorando com razão. Mas se você tem, digamos, amor à unidade, né, do território sírio e a sua identidade histórica, que é uma identidade plural, né, uma parte do mundo mais onde a civilização é a mais antiga, talvez dizem os sírios, é onde a civilização nasceu e onde você tem as cidades populadas há mais tempo na história. É uma pena que isto se encaminhe para ser, digamos, um terreno digamos, de deterioração do tecido social, né? Então, assim, vamos torcer pelo melhor, mas se quem está festejando é quem acredita nesse desfazimento, né? Aí, assim, eu não posso concordar, né? Digo parabéns. Eu queria que você nos ajudasse, porque eu conheço o senhor há alguns anos, a gente tem conversado menos do que eu gostaria, mas você tem conhecimento do que o senhor está falando. O senhor conhece a cultura, o senhor conhece a Síria, o senhor conhece os valores. Eu queria que o senhor explicasse um pouco, porque, mas assim, é evidente que nós, como país no Ocidente político, nós absorvemos uma visão da sociedade síria, do Estado sírio, da história da Síria, como uma visão que, vamos dizer assim, absolutamente ocidentalizada, colonial, imperialista. Eu queria que o senhor, que tem um conhecimento que poucas pessoas de fato têm, pudesse explicar, olha, a sociedade síria, a história da Síria, a cultura da Síria, o projeto de nação, se é que pode falar, Síria, é outra coisa. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque discutindo uma coisa que, não, olha, tirou aquele ditador, e olha, tirou o ditador, o ditador foi embora. Agora, o que vem no lugar, às vezes, é pior do que o que estava, ou é outro. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente poder fazer uma conversa. É uma civilização milenar. A gente vai botar o professor aqui numa saia justa, porque ele só vai ter uns 2 minutinhos, que eu já estourei o tempo com ele. Ele tinha compromisso. Mas bora lá, professor, diga. Em 2 ou 3 minutos, não tem problema, mas, assim, eu vou começar dizendo isso, Paulo. Tem uma expressão em árabe, que é a Síria é o coração pulsante do mundo árabe, é o coração pulsante da identidade árabe, sabe? É o país onde provavelmente se fala o melhor árabe, onde a cultura árabe é mais bem preservada, né? Onde você sente realmente um orgulho da identidade, do pertencimento, e sempre foi, como o resto do Levante, né? Mas a Síria sempre foi um país em que você tinha os árabes cristãos, os árabes muçulmanos, sunitas, xiitas, alauítas, e os judeus, né? Assim, que inclusive a partir de Alepo vieram abrir seus bancos aqui no Brasil, né? A família Safra, a família do Banco Cidade, eles são sírios, falam árabe, como eu falo árabe. Então é um país que sempre foi plural, assim, muito culto, né? E que ousou se contrapor ao poder árabe dos petrodólares, se você quiser, sabe? Que o castigou, na verdade, quis castigar, e o castigou e agora conseguiu um resultado. O problema é que, assim, não se sabe qual é a causa que o resto do mundo árabe, ou pelo menos uma parte dele, quer defender, enquanto, digamos, derruba a Síria, né? Porque não parece a questão palestina, não parece a integridade dos territórios dos países árabes. Sim, mesmo a própria cultura, né? É um golpe duríssimo para a identidade árabe se a Síria caminhar, né, para uma erosão do tecido social mais forte do que já aconteceu. Vai ser terrível, acho que para o mundo árabe como um todo, inclusive culturalmente falando, né? E politicamente e economicamente,
Você sabe, eu vou terminar com isso, Paulo, porque tem a ver com a primeira pergunta que você fez sobre a relevância geoestratégica. Uma das coisas que todo mundo apontava quando estava acontecendo a chamada Primavera Árabe era assim, a centralidade da Síria por várias razões, como um elo no eixo da resistência, por exemplo, mas a Síria é uma peça central para 2 projetos de gasoduto que trariam o gás ou do Irã em direção à Europa ou do Catar em direção à Europa. Então, quem manda na Síria seria especialmente importante para saber qual é o projeto que vai vingar. Quer dizer, os franceses e os ingleses brigaram desde a Primeira Guerra Mundial para ver quem ia ficar com essa parte do mundo, porque é dali que ia sair o petróleo e mais tarde é dali que sai o gás para ir para a Europa. Isto é uma parte da integração no caminho da Índia, né? No caminho da seda, eu ia dizer, a novela é o caminho das Índias, né? A rota da seda chinesa ou então o caminho da Índia proposto pelo Biden mais recentemente. Então, na verdade, tem até uma disputa pelo território da Síria para ver quem é que ganha a briga entre China e Estados Unidos, entre Rússia e Estados Unidos. Então, quando você é uma peça tão cobiçada, né, de terreno, aí o pessoal está disposto a destruir o seu tecido social, a sua história, para poder tirar vantagem, né? É isso. Professor Salem Nasser, queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Sempre muito bom ouvi-lo. Como diz a nossa internauta aqui, o doutor angelical é o perfil. Salem é sempre uma voz lúcida, diz aqui. E a Leila, ela diz aqui, eu assisti o seu vídeo falando do senhor, né? De ontem, professor Salem. Gosto demais de te ouvir. Então, tem muitos internautas que estão aqui que o acompanham também nas suas redes. Depois eu vou colocar aqui o endereço para o pessoal acompanhar. Obrigada, professor. Bom trabalho aí, boa luta, boa semana, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Até a próxima. Até, tchau, tchau.